Então, vamos dar início à nossa live de aquecimento número 2 para a semana Ganhe Mais, que é uma semana onde eu vou ensinar você como você pode ganhar do seu maior adversário em 6 semanas. Tá? Esse é um evento 100% online, 100% gratuito. Para se inscrever, é só entrar no link na nossa bio do Instagram e na nossa bio do YouTube e clicar ali e se registrar. Tá? Se você ainda não está registrado, aconselho que você entre agora mesmo, fecha aqui, entra lá, se registra rapidinho e daí você volta aqui depois. Tá bom? Então, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Marcelo e o tema de hoje é como subir de categoria rapidamente. E esse é um tema que acho que interessa a todos os tenistas, independente do nível que vocês joguem, que a gente sempre quer subir de categoria, jogar um nível mais alto de tênis, né? Para isso que a gente joga, para tentar cada vez jogar categorias mais fortes e conseguir também melhores resultados. Então, primeiramente, como que são divididas as categorias no tênis, né? A gente pode dividir isso, as categorias por idade e por classe, né? As categorias por idade, normalmente, como vocês sabem, normalmente é dividida até 12 anos, até 14 anos, 16 e 18, e depois ela vira o tênis profissional, né? Vira o tênis adulto, né? Ou a gente pode também ter as divisões de categoria por classes. Então, normalmente, essas categorias, elas são divididas, por exemplo, nas federações, tem a categoria principiante, que todo mundo que se filia à federação, independente de qual seja a sua federação, você entra como um jogador principiante, né? Depois tem as classes, quinta classe, quarta classe, terceira, segunda e primeira classe, que são normalmente as categorias que tem dentro das federações. E fora isso, a gente tem também as categorias de torneios abertos, que não são torneios oficiais da federação. E esses torneios normalmente são divididos em categoria A, B e C, ou categoria iniciante, intermediário e avançado. Então, a gente tem normalmente essas categorias. Normalmente, só para ter uma noção, a categoria C, ela corresponde mais ou menos ali à categoria principiante. A categoria B, mais ou menos corresponde a uma quinta classe na federação, e a categoria A, normalmente ela corresponde mais ou menos a uma quarta classe. Tá? E acima disso, terceira classe, segunda e primeira, normalmente nesses torneios abertos também tem a classe especial, onde jogam professores, jogam atletas, muitas vezes essa categoria especial também tem premiação em dinheiro. Tá? Então, basicamente, as categorias são divididas dessa forma, né? As categorias por classe, a gente pode dividir por idade ou por classe, e as categorias de classe principiante, quinta, quarta, terceira, segunda e primeira classe. E o que eu vou conversar e debater com vocês nessa live de hoje? São formas mais rápidas de subir entre todas essas categorias, né? Fala, Lucas. Obrigado. Como trabalhar o mental para se perdoar a cada ponto. Isso foge um pouquinho do tema, né? Mas se a gente analisar, a gente tem que entender, né? Vou tentar responder rapidamente. A gente tem que ter principalmente um objetivo bem definido e saber que a gente não vai ser perfeito no jogo, né? E daí assim que a gente comete o erro, a gente pensar já no que a gente precisa fazer para o próximo ponto, como corrigir isso, né? Então, acho que foge um pouquinho do tema, mas basicamente é isso, tentar entender que você vai errar, todos erram, até os jogadores profissionais erram, então basicamente essa é a melhor maneira, né? Você aceitar os erros e consequentemente tá um pouco mais com a cabeça fresca para se concentrar para o próximo ponto. E aqui, por exemplo, eu vou compartilhar com vocês alguns critérios que normalmente são utilizados nas federações e nos torneios abertos, né, para os jogadores conseguirem subir de categoria. Nas federações, quando um jogador ele se filia à federação, eu vou dar o exemplo aqui da Federação Paulista, pode ser que a sua federação seja diferente, mas normalmente as regras são parecidas.
os regulamentos são parecidos. Quando a gente se filia à federação, paga anuidade ou se registra, se for uma anuidade gratuita, a gente entra na federação como jogador principiante. E daí a gente precisa de pelo menos 7 jogos, e a gente precisa de uma média entre vitórias e derrotas para a gente conseguir subir para a 5ª classe. Na Federação Paulista, essa média ela é de mais ou menos de 3 vitórias para cada derrota. Tá? Então, eu preciso ter uma média ali de 6,50, né? Sendo cada vitória vale 7, cada derrota vale 5. Então, eu preciso ter uma média de 6,50 e pelo menos 7 jogos válidos ali para eu subir para a 5ª classe. A partir do momento que eu subo para a 5ª classe, normalmente na federação eu preciso ter pelo menos 15 jogos válidos. Né? Algumas federações eu posso solicitar a minha subida depois de 15 jogos, e outras eu tenho que esperar ou o meio do ano ou o final do ano para subir de categoria. Mas normalmente é possível solicitar e a gente consegue também subir de categoria durante a temporada. Não precisa ser exatamente no final do ano ou no meio da temporada. E essa média ela é a mesma para subir para a 4ª classe, para a 3ª, para a 2ª e para a 1ª classe. Então, na média, nas federações, 3 vitórias para cada derrota. Esse é o que a federação coloca como média, né, como objetivo para um atleta conseguir. Quando ele consegue mais de 3 vitórias para cada derrota, ele tem uma média suficiente para subir de categoria, subir de classe. Né? Então, ele joga contra jogadores um pouco mais fortes. E nos torneios abertos, basicamente, você escolhe a categoria que você quer jogar. Né? Então, dependendo do organizador, tem vários torneios que você pode jogar 2 categorias. É bem comum isso, mas basicamente você escolhe a categoria que você quer jogar. A não ser que você seja, o organizador te conheça, e você seja um jogador muito forte, por exemplo, para a categoria C, e é bem comum isso, os jogadores entram ali só para querer ganhar o troféu, e acaba que não dá jogo bom, né? Acaba desanimando um pouco os outros jogadores que realmente são mais principiantes. Então, nos torneios abertos, o regulamento não é tão fixo, então varia de organizador para organizador. Tá? E na federação, 7 jogos para subir do principiante e 5 jogos depois para subir de 5ª para 4ª, 3ª, 2ª e 1ª classe. E quais são, por exemplo, mas a maioria de vocês não joga torneios da federação. Isso, a grande maioria dos jogadores jogam torneios abertos, né, ou torneios internos do clube, torneios regionais. E quais os critérios que eu posso ter para eu decidir qual categoria eu jogo? E tem um critério muito simples que eu utilizo com os meus atletas, que ele é bastante eficaz, que é o seguinte: eu sempre busco que o jogador ele tenha 2 vitórias para cada derrota. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de um tenista amador, por exemplo. Ele joga o primeiro torneio da vida, ele joga a categoria C. Aí ele ganha um jogo, perde na 2ª rodada. Tá? Daqui a um mês e meio, ele joga mais um torneio. E daí ele ganha 2 jogos e perde na 3ª rodada. Ou seja, total ele já tem 3 vitórias e 2 derrotas. A partir do momento que ele acumular alguns torneios ali, 4, 5, 6 torneios, e nos últimos 10 ou 15 jogos, ele começar a ter uma média maior de 2 vitórias para cada derrota, por exemplo, ele jogou 5 torneios categoria C, foi campeão em 2, perdeu um na final, um na semifinal e um perdeu na 2ª rodada. Então, ele vai ter ali 15 vitórias e 3 derrotas. Ele já está muito acima dessa média de 2 vitórias para cada derrota. Então, nesse caso, ele pode começar a jogar a categoria acima, que nesse caso seria a categoria B, ou a categoria intermediária. Mas sempre baseado nos resultados que você tem. Então se eu estou, por exemplo, jogando, se eu sou um jogador que eu entrei eu já jogo há um certo tempo e vou jogar a categoria B, por exemplo, no torneio lá do meu clube. Nesse torneio, eu vou ver quantas vitórias, quantas derrotas eu tenho e eu vou tomar nota disso, vou anotar para ver quantos jogos eu fiz, né, nos últimos 3 meses, por exemplo, nos últimos 4 ou 5 torneios, e sempre buscar 2 vitórias para cada derrota. Se eu estou conseguindo mais de 2 vitórias para cada derrota, na média, colocando alguns torneios ali, pelo menos, para essa contagem, se eu estou conseguindo mais vitórias, eu tento subir de categoria, eu tento jogar uma categoria mais forte.
E se eu estou muito longe, estou com mais derrotas do que vitórias normalmente, aí eu tenho que tentar abaixar a minha categoria. Então, se eu estou tentando jogar categoria A, por exemplo, e daí eu jogo 4 torneios de categoria A, consigo uma vitória e perco 4 jogos. A minha média ela está muito ruim. Então, o que eu tenho que fazer, ou deveria fazer, jogar esse torneio, abaixar a minha categoria para o próximo torneio. Então, o próximo torneio eu não jogo na categoria A, eu jogo na categoria B. Né? Até que eu vá evoluindo e na categoria B eu consiga mais de 2 vitórias para cada derrota. Aí sim eu posso tentar, ou alternando alguns torneios categoria B e categoria A, ou jogar as 2 categorias. Mas sempre esse critério de 2 vitórias para cada derrota é isso que vai determinar o nível que a gente vai jogar. E também isso serve também para o tênis infanto-juvenil. Por exemplo, se eu jogo torneios paulistas e no categoria 14 anos, e eu tenho mais de 2 vitórias para cada derrota, eu posso começar a jogar torneios brasileiros. Se eu jogo torneios brasileiros e eu tenho mais de 2 vitórias para cada derrota, eu posso começar a jogar torneios COSAT sul-americanos. Né? E assim a gente vai evoluindo. E eu posso também, se na minha categoria eu tenho mais de 2 vitórias para cada derrota, eventualmente eu posso jogar algum torneio de categoria acima. Se eu sou um jogador de 14 anos, eu posso jogar categoria 16, né? Então, eu também posso levar isso, utilizar esse critério de 2 vitórias para cada derrota no tênis infanto-juvenil. Tá? E isso, por que 2 vitórias para cada derrota? Porque isso acaba tendo, existe um certo desafio para o jogador, né? Mas ele também é capaz de ganhar jogos. Então, a confiança fica num nível legal, mas ele tem o desafio também de ganhar. Então, ele não vai entrar e ganhar todos os jogos. Isso não faz tão bem. E sim que ele entre, tenha um certo desafio, consiga vitórias, mas também perca alguns jogos, né? Que tenha jogos ali que sejam um nível desafiador para ele, porque assim ele vai acabar evoluindo bastante mais rápido, tá? E quanto tempo demora, em média, para um jogador subir de categoria? Eu vou falar assim, não existe um tempo exato, né? Mas, normalmente, um jogador que está ali treinando, fazendo aulas e jogando regularmente, ele consegue subir de categoria, mais ou menos uma categoria por ano, tá? Uma classe por ano. Então, um ano na federação ele joga o principiante, no ano seguinte ele joga a 5ª classe, no outro ano talvez ele já consiga subir para a 4ª classe, ou se é um jogador que é dedicado também no clube, ele joga a categoria C, e caso ele ganhe, ele demora um certo tempo, ele passa um certo tempo jogando essa categoria C, depois ele sobe para a categoria B. Então, normalmente demora em média 1 ano para um jogador subir de categoria, desde que ele esteja também treinando regularmente, né? Não precisa ser todos os dias, mas pelo menos manter uma sequência de treinos regular, uma consistência de treinos, e também participe de campeonatos. E dando sequência aqui, é lógico que é possível subir mais rápido, e é por isso que até que eu estou aqui fazendo essa live para vocês hoje, que existem algumas prioridades para subir de cada categoria. Então, se eu sou principiante, eu tenho algumas prioridades para subir para a 5ª classe, depois eu tenho outras prioridades para subir para a 4ª e assim por diante. Tá? E eu tentei separar um pouquinho isso para vocês, e eu vou compartilhar com vocês nessa live aqui também. E onde os tenistas mais erram nessa questão de categoria, né? O Davi perguntou aqui, o treinamento no paredão pode ajudar em quê? O Davi, o paredão, você pode treinar todos os aspectos do jogo no paredão. Você pode treinar a sua consistência, você pode treinar a sua técnica, você pode treinar até a sua tomada de decisão. Mais de trás eu jogo essa bola mais alta, quando eu estou mais dentro da quadra eu jogo ela mais rente à rede. Mas você treina muito a sua consistência, né, a sua técnica também, mas também é possível treinar a tomada de decisão, e dá para treinar todos os golpes, saque, direita, esquerda, voleios. Tem até um vídeo no YouTube onde eu exemplifico isso, como treinar no paredão. Se vocês procurarem ali na página da Universidade do Tênis, vocês vão encontrar, e está bem completo, tem bastante exemplo ali sobre isso. E onde os tenistas mais erram na hora de definir a categoria, né? E pela minha experiência, o que eu mais vejo os tenistas erram, eles acabam tentando jogar uma categoria acima da dele, né? Por exemplo, um jogador que ele é iniciante,
mas ele ele quer jogar a categoria intermediária, né? Ou ele é um jogador intermediário e ele quer jogar a categoria A por ego, para falar para os outros verem que ele está jogando a categoria A. Mas ele só se inscreve lá, porque depois só toma a primeira rodada porque está jogando uma categoria muito alta. Então eu vejo que as pessoas erram muito por ego, né? Acabam querendo jogar uma categoria mais alta por ego e não tem nenhum critério para isso. Sendo que um critério bom seria, na categoria abaixo, ele está com pelo menos 2 vitórias para cada derrota. Esse seria o critério mínimo para ele jogar uma categoria acima. Se ele perde sempre na segunda rodada, não é hora dele subir de categoria ainda. Ele ainda não está se destacando na categoria dele, né? Então, ele vai acabar sendo um jogador mais fraco na categoria acima. Então, sempre utilizar 2 vitórias para cada derrota, acho que é um critério bastante saudável, independente do nível que você jogue. Se for um nível amador, se for um nível competitivo, enfim. E aqui eu separei aqui por classes, né, por categoria, algumas prioridades. É lógico que isso vai variar um pouquinho de caso para caso, né? Não necessariamente um jogador ele vai ter que ter essas prioridades para subir de categoria, mas é uma coisa aqui que são prioridades que eu coloquei, que no geral eu vejo que é muito por aí, tá? A grande maioria dos jogadores tem essa prioridade. E quando um jogador, por exemplo, ele é principiante, ou ele joga categoria C, ou joga categoria iniciante no seu clube, e quer subir para a quinta classe, ou quer subir para a categoria B, ou para a categoria intermediário, a prioridade dele, ele vai jogar também contra outros jogadores que também são principiantes. Então, se eu me inscrevo na categoria principiante, todo mundo que está ali, ele também joga categoria principiante. Então, para jogar contra um jogador principiante, o jogador principiante comete muitos erros fáceis. Então, a prioridade é eu jogar um pouquinho mais no erro do meu adversário. Então, se eu jogo principiante e quero começar a me destacar um pouco mais nessa categoria, a gente chama de jogar aguentando um pouco mais. O adversário bate a bola, me ataca, eu aguento essa bola, me defendendo um pouquinho, seguro essa bola um pouco mais em jogo. Tá? Isso normalmente já é o suficiente para um jogador conseguir subir de principiante para quinta classe, ou da categoria C para a categoria B, ou da categoria iniciante para uma categoria intermediária. Então, jogar um pouquinho mais no erro do adversário, um pouco mais trocando bolas, isso normalmente já é o suficiente. Depois que esse jogador ele já é quinta classe, e ele quer subir para quarta classe, ou ele já joga a categoria B e quer jogar a categoria A no clube dele, ou ele é um jogador intermediário e quer jogar a categoria avançado, esse jogador quinta classe ele já tem que ter conseguir fazer algumas coisas a mais do que um jogador principiante. Então, eu separei aqui esse jogador quinta classe, para ele se destacar, para ele conseguir subir para a quarta classe, conseguir ser regular e jogar com altura, né? Então, ele ter essa consistência de jogar com altura, jogar com variações de efeitos, então ele já tem que conseguir trocar slice para slice, o cara joga com slice, ele tem que conseguir jogar com top spin de direita, de esquerda. O jogador quarta classe, ele já domina um pouco mais isso, né? Então, o jogador quinta classe, se ele quiser subir para quarta, ele também tem que dominar. Não adianta ele ficar só passando bola, né? Uma bola sem peso, que já é o suficiente para ele subir de categoria do principiante para quinta, mas quando ele quer subir de quinta classe ali para quarta classe, normalmente ele já tem que ter uma regularidade um pouco maior ali nas alturas, variações de efeito, uma regularidade um pouco maior no saque, não cometer tantas duplas faltas, né? Mas esse jogador de quinta classe, para subir para quarta classe, ele não precisa de grandes armas, ele não precisa sacar 200 km por hora, não precisa ter uma direita mais forte que a do Alcaraz. O que ele precisa é ter uma boa constância de saque, ser regular nos efeitos, conseguir jogar com altura, trocar bastante bola, ter uma preparação física ali razoável, normalmente já é o suficiente para que ele consiga subir de quinta para quarta classe. Quando um jogador está na quarta classe, ou ele está na categoria avançado, ou está na categoria A do clube dele em torneios regionais, e ele quer subir para a terceira classe ou para a categoria especial, aí ele já vai ter que fazer algumas coisas um pouco melhor.
tá? Então ele já vai ter que saber se defender e atacar com um pouco mais de eficácia, né? Então o adversário ataca ele, tem que se defender, saber segurar essa bola em jogo. Na hora que a bola sobra, ele já tem que conseguir atacar um pouquinho mais essa bola. Ter um bom segundo saque, que é um jogador que é quarta classe, quer subir para a terceira, ele já tem que ter um bom segundo saque com efeito, que não seja tão fácil de atacar, né? E principalmente aqui ele tem que ter um bom preparo físico. Em quarta classe, terceira classe, já tem jogadores um pouco mais bem preparados, tanto tecnicamente quanto fisicamente. Então, esses jogadores, se eu quiser subir de quarta para terceira classe, aí nesse caso eu já tenho que ter uma preparação física também um pouco melhor, tá? Então, saber me defender e atacar com certa eficácia, ter um bom segundo saque e ter um bom preparo físico. Se eu já estou num nível um pouco mais avançado, já virei ali um terceira classe e quero subir para a segunda classe, né, por exemplo, na federação, esse já é um nível que já é um nível muitos professores jogam esse nível, né? Jogam terceira classe, jogam segunda classe. Já é um nível que o jogador ele tem um certo domínio do que ele está fazendo. Então ele já sabe jogar o jogo, já tem um bom primeiro saque, já se vira no segundo saque, consegue acelerar à direita, consegue tirar algumas curtinhas, tem toque, sabe chegar na rede. Então, quando eu quero subir de terceira para segunda classe, eu vou jogar contra outros jogadores terceira classe. Então, para ganhar desses jogadores, eu preciso começar a ser um pouco mais forte mentalmente, né? Manter a regularidade assim numa intensidade um pouco mais alta, porque a gente sempre tem que pensar que o jogo de tênis, em todos os níveis, ele é um jogo de erros, né? Acho que muitos de vocês já ouviram falar isso. O tênis é um jogo de erros independente do nível. Só que é diferente eu ter que manter a minha consistência quando eu jogo... Fala, Fabricião, craque. Quando eu jogo uma categoria principiante ou quando eu jogo a categoria terceira ou segunda classe, né? Eu tenho que conseguir manter essa regularidade também quando eu estou na terceira, segunda classe, quando eu estou jogando uma intensidade mais alta. Isso vai fazer a diferença ali nos resultados. Tá? E esse jogador, ele também, se ele quiser subir de terceira para segunda classe, ele tem que aprender a sofrer um pouquinho, jogar, correr, saber que enfrentar jogos mais difíceis, né? Nessa categoria, os jogos já são um pouco mais disputados. E as prioridades ali para um jogador subir de segunda para primeira classe, ele sacar bastante bem, né? Já ter um bom primeiro saque, ter um bom segundo saque, uma boa direita, né? Que ele consiga ganhar alguns pontos, forçar erros do adversário com a direita, e ter uma esquerda sólida, né? Seja alguns jogadores até com slice, mas eu ter uma esquerda mais sólida, sacar bem e ter uma boa direita. Isso normalmente é fundamental para um jogador que queira chegar ali à primeira classe, né? E principalmente ele ser muito eficaz no que ele faz, no nível de jogo dele. Então ele conseguir ter uma boa consistência de saque primeira bola, ele saber se defender, saber atacar, saber a hora de chegar na rede, né? Dominar os toques, dominar as curtinhas, os voleios de toque na quadra aberta, saber mudar a direção da bola. Então já são algumas coisas que um jogador primeira classe já precisa dominar para se destacar um pouquinho. E principalmente um jogador para subir de segunda para primeira classe, ele tem que entender bem o jogo de tênis. Esse eu acho que é o ponto principal de saber jogar o jogo, né? No tênis, a gente tem, pelo menos na prática, a gente fala que tem jogadores que batem bem na bola e outros jogadores que jogam bem o jogo, independente de não bater tão bem na bola. E normalmente os jogadores primeira classe, eles já, além de bater bem na bola, né, de ter todos os golpes, bons golpes, boa regularidade, boa aceleração, eles conseguem entender muito o jogo, né, entender muito bem o jogo, conseguem dominar, administrar muito bem as partidas. Isso eu acho que é uma característica muito comum dos jogadores primeira classe. Se, por exemplo, um jogador primeira classe for jogar contra um outro jogador que é terceira classe, normalmente ele vai conseguir administrar muito bem a partida, né? Ele não vai correr grandes riscos a hora que ele não precisa, vai saber a hora de colocar um pouquinho mais de energia, porque é um ponto mais decisivo, mais importante,
então ele vai aproveitar um pouco melhor as oportunidades, ele joga melhor o jogo do que um jogador terceira classe. Tá? Isso no geral, lógico que não é uma regra, varia de caso para caso, mas no geral, mas a gente pode levar isso em consideração, assim, para a gente ter uma referência. E quando um jogador ele já é primeira classe, por exemplo, nas federações, qual que é o nível acima? O nível acima é o nível profissional, o nível de futures, né? Torneios de $15 mil. Então, ali a exigência já começa a ser um pouco maior. Você também começa a jogar contra jogadores. Se eu jogo primeira classe e vou jogar alguns torneios futures, o nível é muito diferente, principalmente ali na parte física. Eu acho que ali é a principal diferença. Esses jogadores que estão jogando os torneios de entrada no circuito profissional, né, os torneios de 15 e 25 mil dólares, eles já são fisicamente muito melhores do que os jogadores primeira classe. Então isso acaba fazendo com que eles sobrem um pouco mais no jogo. Né? Então, se um jogador ele é a primeira classe e quer começar a jogar esses torneios futures, ele tem que começar, muitas vezes esses jogadores já treinam 2 períodos, né? Então ele já tem que começar a treinar um pouco mais também, cuidar principalmente da parte física. Né? Pergunta do M. Nunes 79. O que leva jogadores que estão em níveis mais altos jogarem em classes inferiores nos torneios? Normalmente, acredito que você se refira a torneios abertos, né? E normalmente os jogadores eles vão caçar troféu. Jogadores não têm poucos troféus em casa, então eles querem alimentar o próprio ego. Então o jogador já joga legal, mas ele se inscreve na categoria C para jogar com outros iniciantes para ele ganhar, né? O que não faz sentido nenhum, e muito pelo contrário, só atrapalha os jogadores mais iniciantes. Né? Mas normalmente é pelo ego que eles acabam jogando a categoria inferior, e isso é bem comum, e cabe ali ao organizador também colocar cada um na categoria adequada. Então, quando um jogador ele quer subir ali de primeira classe para começar a jogar o profissional, né, que muita gente chama isso de transição para o profissional, ele já tem que ter um domínio bom de todos os golpes, então ele tem que saber fazer tudo, né? Já tem que ter um padrão de jogo bem definido, ser capaz de seguir uma estratégia, então o treinador ele monta junto com o jogador uma estratégia para jogar contra determinado adversário, e esse jogador já tem que ser capaz de seguir essa estratégia durante a partida, e ele tem que ter ali pelo menos uma arma importante, acho que para ele conseguir ali fazer seus primeiros pontos ATP ou até WTA, ele precisa ter alguma arma importante, ou sacar muito bem, ou ter uma direita muito boa, ou ter uma preparação física muito boa, ou ser muito rápido, alguma característica, alguma arma ele tem que ter no jogo dele para que ele consiga começar a jogar o tênis profissional. Fazer tudo direitinho, mas não ter nenhuma arma, isso muitos jogadores nesses torneios, nesse nível de futures, já fazem. Então, esses jogadores eles têm que desenvolver alguma arma para que eles consigam se destacar ali dentro do circuito profissional, que é bastante competitivo. E principalmente a preparação física, né? Esses jogadores já treinam normalmente em 2 períodos, 6 dias por semana, muitas vezes. Então, a preparação física ela faz diferença. Se eu sou um jogador amador, que mesmo que eu jogue primeira classe, mas se eu não cuidar do meu físico como os outros jogadores, na hora que eu for chegar no profissional, eu vou aguentar jogar um set e depois vou acabar morrendo, vai baixar minha energia, vai baixar minha pressão, e eu vou acabar perdendo esses jogos para os jogadores devido à preparação física. Quando os jogadores começam a subir, né, no ranking, e eles querem ali passar do nível de future para um nível de challenger, tá? O que é um nível de challenger? O nível de challenger é um jogador que já está ali no top 300, entre top 100 e top 300. E um nível future é um jogador que está 400, 500, 600 do mundo, até 2.000 do mundo que existe hoje. Já nesse circuito challenger, né, as premiações já são um pouco maiores, então isso torna o jogo muito mais competitivo. Você tem bons jogadores que jogam as chaves principais desses torneios, então você já precisa de pelo menos ali 2 armas. Eu tenho que sacar e ter uma ótima direita, por exemplo, e uma esquerda regular, me movimentar bem. Eu não posso ter já grandes buracos no meu jogo.
né? Eu já preciso, além de fazer tudo muito bem, ter uma preparação física muito boa, um volume de jogo muito alto. Eu preciso ter ali pelo menos 2 armas e conseguir saber aproveitar elas no meu jogo para impor o meu padrão de jogo. Essa é a única maneira que a gente tem ali para conseguir se destacar nesse nível Challenger. Já sei, muitas vezes, jogadores que jogam até o circuito ATP vão jogar esse nível, até para ganhar pontos, enfim, para manter o ranking. Então, é um nível já bastante alto. E um jogador que quer passar dos challengers ali do top 300 para o top 100, né, que quer entrar no nível ATP, que é o principal nível de torneios do mundo, esses jogadores, eles normalmente já são muito mais completos. Então, os jogadores, eles têm todos os golpes, têm diversas armas, sabem jogar de diferentes maneiras, são extremamente bons competidores. Como eu falei até na live de ontem, né? Eu falei um pouco sobre como ser um bom competidor. A live está até salva no nosso Instagram. Então, esses jogadores do top 100, eles dominam muito bem tudo que eles estão fazendo e são muito bons competidores, né? Eles conseguem também impor as estratégias, o estilo de jogo deles sobre outros jogadores do top 100. Porque é muito fácil, se eu jogo contra um jogador que é um nível técnico muito mais baixo que o meu, é fácil eu impor o meu padrão de jogo sobre esse jogador. Por exemplo, eu gosto de jogar atacando. Se eu jogo contra um jogador mais fraco que eu vou conseguir fazer isso, eu vou conseguir jogar atacando. Agora, se eu jogo contra um outro jogador que também é muito agressivo e ataca antes que eu, fica um pouco mais difícil. Então, eu tenho que conseguir, esses jogadores que conseguem chegar no nível ATP, eles conseguem impor muito o padrão de jogo deles e jogar muito bem o jogo, né? São jogadores muito completos. Então, a gente passou pelas categorias, né? Eu falei um pouquinho de cada categoria, como subir da categoria C para a categoria B, para a categoria A, depois para a categoria especial, ou como subir de principiante para a quinta classe, de quinta para a quarta classe, terceira, segunda e primeira classe, ou subir do nível iniciante para o intermediário, para o avançado. Tudo isso tem que ser uma progressão. A gente pode ter como critério para descobrir a hora de subir de categoria, ter ali 2 vitórias para cada derrota. Esse acho que é um critério bastante eficaz, né? Mantém o nível de confiança do jogador relativamente alto, mas existe também um certo nível de desafio. Isso é importante para o desenvolvimento em todos os níveis, tá? Então, o que vai determinar a categoria que eu jogo são os meus resultados anteriores. E depois a gente passou ali as prioridades para subir de cada categoria, né? De uma categoria para outra, uma por uma. Depois, para quem está chegando agora também, eu vou deixar salvo essa live, se quiser dar uma olhada também nas outras partes, eu acho que é importante, tá? E para quem ainda não se inscreveu, essa live foi a live número 2 de aquecimento para a semana Ganhe Mais, que é uma semana onde eu vou ensinar os tenistas a ganhar do maior rival em até 6 semanas. Então, esses jogadores... Então, nessa semana Ganhe Mais, eu vou ensinar como ganhar do maior rival em até 6 semanas. É um evento 100% online e gratuito. Para se inscrever é só entrar no link da nossa bio. Para quem ainda não está inscrito, é só clicar no link da bio e se registrar. Tá? Vai ser nos dias 10, 12 e 14 de outubro. Tá? Vão ser 3 aulas onde vocês vão aprender como ganhar do maior rival. Tá? Então, aqui, pessoal aqui do YouTube também está mandando algumas mensagens. O Rodrigo, boa noite, comecei há 3 meses, recreativo, mas estou me esforçando para evoluir. Vamos que vamos. Isso aí, boa, Rodrigo. Opa, aí que aqui caiu meu fone aqui, só um segundinho. Aí sim, estamos de volta. O ao vivo, né? Ao vivo acontecem essas coisas. Aqui, o Meca,
Entender mais sobre o jogo do adversário ou sobre o seu próprio jogo? O principal é você entender sobre o seu próprio jogo, tá? Depois que você conhece muito bem o que você é capaz de fazer, aí sim você vai analisar o seu adversário para tentar explorar alguns pontos mais fracos dele, tá? Então o mais importante é você conseguir entender o seu próprio jogo, o que você é capaz de fazer, e depois disso você começa a analisar um pouco mais o adversário. Jogar Future cansado seria vantajoso para a experiência? Eu não aconselho muito a experiência, não. Se você for jogar o Future e não estiver bem preparado, você vai sofrer, porque os adversários têm adversários difíceis ali, mesmo que eles não tenham um ranking tão bom. Esses adversários, eles estão bem preparados também jogam muito bem tênis. Então, não aconselho a jogar se você também não estiver bem preparado. E mais uma pergunta: em Futures vale a pena estudar o adversário? Com certeza. Para você ter destaque nesse nível, você já tem que ter uma estratégia de jogo muito bem definida para jogar contra qualquer adversário, todos os adversários. Então, é fundamental que sim, você já precisa estudar o adversário para conseguir montar uma estratégia de jogo eficaz contra ele. Tá? Então, basicamente, essa foi a live de hoje. Quem ainda não se inscreveu, essa foi a live número 2 de aquecimento para a semana Ganhe Mais, que é uma semana onde eu vou ensinar como ganhar o seu maior rival em até 6 semanas. Para se inscrever é só clicar na bio e se cadastrar, tá bom? Paulo Guzmini. Obrigado, Paulo. Obrigado por acompanhar. E aqui tem mais uma pergunta do Olmeca, não sei como que pronuncia. Qual seria a margem de lucro razoável de investidores nas vitórias dos jogadores na hora de receber o prêmio e dividir o dinheiro dos patrocinadores? Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta aqui. Investidores Cara, isso é proibido. Não pode ter investidor nas vitórias dos jogadores, né? Isso aí eu já não sei te dizer, né? Nem posso mexer com essa questão de aposta no tênis. Isso até é legal de compartilhar, né? Porque a gente, quando entra na ITF, a gente faz o nosso registro na ITF, a gente precisa fazer um programa anticorrupção e um programa do antidoping. A gente tem uma formação sobre isso. Então, ali eles explicam muito bem essa questão das apostas, né? E então isso todos os treinadores e os jogadores que estão inseridos ali no circuito profissional ou conhecem jogadores profissionais, eles não podem participar disso, né? Então, não sei te dizer porcentagem, essas coisas, não é comigo. Isso eu acho que é mais para quem acompanha mesmo o tênis ali como lazer, né? Então, basicamente é isso. Quem ainda não se inscreveu, clica lá na nossa bio, entra lá e espero vocês amanhã ter mais uma live. Espero vocês aí. Beleza? Um grande abraço, tamo junto. Valeu!